de orar sempre por todas as igrejas no mundo. Igrejas do Senhor. Amém? Todas. Aquelas que louvam a Deus, aquelas que honram a Jesus. Porque, embora tenha algumas que não pregam o Evangelho. Orar por aquelas igrejas que faz parte do corpo de Cristo. Sem julgamento. Não é verdade? Pelas igrejas do Novo Testamento, que crê em Jesus como Senhor. Porque, irmãos, é verdade, pode ter o nome de igreja. Mas se não crê em Jesus como Salvador, não é igreja. Eu não sei se irmãos ouviram falar há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, eu ainda era bastante jovem. O povo parece que queria de um modo diferente, né? Quando chegou a renovação, houve uma mudança tremenda. A própria igreja batista mudou para melhor. Na igreja batista mudar para melhor, passou a ter o nome de igreja, saísse mais. Porque houve uma troca de igreja que eu vou falar com os irmãos, hein? Os irmãos não sabem disso. Eu fui batista brasileiro até meus 24 anos, provavelmente 23. Aí surgiu o movimento de renovação espiritual. Os meus ouviram falar da Rosalia Apple, já? Enéas Tonini, Rosalia Apple, Pastor do Nascimento e outros ministros de Deus que levantaram. E depois viemos, né? Também eu criei naquela época, na época do fogo. Minha esposa alcançou isso lá em Aimorés. Igrejas batistas diferentes das igrejas batistas brasileiras. E era o fogo mesmo, irmãos. Mas os irmãos sabem que com o tempo, parece que o fogo vai querendo apagar. Não é isso? É igual um jovem que aceita Jesus daquele fogo, você fica até preocupado. Fala, poxa, você está vivendo mesmo. Fica 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, o fogo começa a não ficar tão alto. Já observaram isso? Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Entendeu? Irmãos, a coisa mais linda, mais gostosa é ser batizado com o Espírito Santo. Mas uma coisa acontece no meio deste povo renovado. Vai apracando, depois ficou os outros. Quase igual a brasileira mesmo. Vocês já estão observando isso. Irmãos, não podemos deixar de buscar a Deus. Batido com o Espírito Santo. Os 12 espirituais. Línguas. Revelação. Curas. Isso é próprio da igreja, irmãos. Do Novo Testamento, irmãos. Diga glória a Deus. É próprio isso nosso. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Olha o hino, né? Os irmãos conhecem o hino, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Este povo barulhento.
Foi embora, próximo. Vamos começar, irmãos? Amém, glória a Deus, aleluia. Mas isso aqui é uma coisa boa. Eu já fiquei a noite toda orando, sim. E no outro dia viajei ainda. E no trem eu fui até contei aqui. Eu passei do lugar que eu ia descer porque eu estava pregando meu dia dentro do trem. Havia um avivamento, irmãos, espantoso. Mas também havia salvação. Havia cura. Expulsão dos demônios. Os demônios estão quietos. Os demônios não vão espantar mais, não. Por que os demônios estão tão espantados mais? Irmão, você pode observar isso. Quando havia reanimação, direto um demoniado apareceu. E era expulso. Eu um dia, mas a minha esposa lutando lá na nossa congregação, uma pessoa endemoniada lá, irmão, não foi brincadeira. E de vez em quando, nos cultos, apareciam essas pessoas, por quê, irmãos? Havia, irmãos, uma presença gloriosa que o demônio não suporta. Nós precisamos de começar isso novamente, irmãos. Estou falando de Deus. Nós precisamos pensar nisso e pedir a Deus que esse avivamento comece de nós. Amém? Amém, irmãos? Comece de nós. Quem pode pensar alguém fala que você ficou doido, não? Que naquele tempo falava. Pô, parece que ficou doido. Falando minha língua no meio da rua. Dando ônibus. Não podia ter um culto de gente falando língua profetizando. Quem alcançou isso aqui? Quem já viu isso? Você chegou a ver nada, né? Seu tempo que já deve ter isso. Depois foi embora. Eu estou achando de mim, eu quase tudo gosto. É triste isso, mas é verdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o povo. Há de haver uma manifestação. E vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus levante o seu povo. Levante o seu povo com graça. Com muita graça. Com línguas e profecias. Não ser falsa, não. Que as falsas também ficavam envergonhadas. Era conhecido que tivesse lá língua ou profecia falsa. Isso começou, irmãos, com Rosalie Apple e o pastor Rego Nascimento. Aí nessa homem, muitos outros homens de Deus. E eu conheci esse tempo. Na hora que a gente fica começa a pensar, meu Deus, por que não? Salvação, irmãos, era constante. Você não chegou a casa de menino? Essa época, né? Chegou a casa de menino? Ainda tinha muito. Porque o pastor Geraldo veio depois. Porque eu abri o trabalho aqui depois. Nós que demos início aqui. Mas, irmãos, no início era admirável. Era admirável. E brotava a igreja de todo lado. Renovado. Aí surgiu uma igreja chamada Restauração. Restauração queria ser melhor que a renovação. Você ouviu falar dele já, não?
Quem ouviu falar da restauração? Ouviu, não, irmã? Cadê a irmã? Eu não sei como é que está a restauração hoje, não. Porque eu também sou restaurado, sabe? Então, irmãos, a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o que faz a pessoa ficar renovado é a presença constante do Senhor. É admirar a palavra. A palavra, quando você é renovado pelo Espírito Santo, a palavra parece nova, mais do que é. Há uma admiração pela palavra. Meu Deus, que texto! Que Jesus bom que morreu por mim! Que voz profética que falou no meu coração! Que homem de Deus é quem pregou! Os pastores lá podem suar, que a igreja está aí sem dar glórias. Não existe mais glórias, irmãos. Não existe mais aleluia. Não existe mais línguas estranhas. Não existe mais profecias. Isso é real, existe, tem. Mas o povo de Deus, irmãos, a Bíblia diz lá no Apocalipse acerca do quente, frio e morno. 3 classes. Qual é a nossa posição? Todos irmãos, qual é a nossa posição? Onde estamos? Nessa altura aí, onde estamos? Não podia começar a orar não, irmão. Isso era lindo mesmo. E Deus manifestava mesmo. Vamos começar a pensar nisso, irmãos? Outra coisa, salvação acontece muito mais. Porque a cura vem. A expulsão dos demônios vem. Hoje tem demônios aí. Capaz de estar comendo na mesa, mas. Os demônios se espantam, irmãos. Verdadeiro avivamento, os demônios não suportam, não. Certo? Não suporta mesmo. Eu já vi pessoas entrar debaixo da cama, demoniado. Mas literalmente debaixo da cama. E a gente liga outra pessoa para expulsar aquele demônio. Alguns são teimosos. E tem também pessoas, pelo Espírito imundo, que querem limitar a profecia. Daí vem o discernimento. Eu peço a esta igreja, nós, juntos, começar a buscar a Deus com sinceridade. Para que Deus manifeste, realizando as maravilhas que aconteceu, está um pouco, sem o aquecimento. Elas existem. Cura é real. Salvação é real. Manifestação de poder é real. Mas precisa de haver vasos. Vasos limpos. Deus manifesta através de vasos limpos. O que eu disse, irmãos? Vasos limpos. Onde está aquele povo barulhento, irmãos? Quero deixar aqui.
Antes da ceia do Senhor, deixar aqui o texto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá ouvidos, Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade. E furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores e morte me salteiam. Irmãos, a igreja está passando por um tempo que nós precisamos clamar a Deus para que o inimigo de Deus não possa parar diante de nós. Amém? Para que a igreja seja avivada. Avivamento espiritual. Línguas reais. Não é imitação não, línguas reais. Profecias reais. Manifestação de curas. Batismo com o Espírito Santo. Salvação de almas. Nós estamos chegando nos fins da era. E eu tenho certeza que Deus, que vai trazer a palavra, é o irmão ali em cima. Nós vamos deixar a primeira mensagem. Depois nós vamos partir para a ceia de Senhor. Aí nós vamos orar, vem aqui. Ele vai pedir para ele trazer a palavra dessa noite. E nós vamos ouvir a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Senhor Deus, usa o teu filho na unção do Senhor para transmitir a nós a tua palavra, para abençoar o teu povo, abençoar a minha vida, a minha esposa, amém, a missionária e todos nós. Pai, queremos um avivamento espiritual no nosso meio. Queremos manifestação de poder no nosso meio. Faça isto, Pai, para que almas sejam salvas e vidas sejam libertas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero rapidamente aqui compartilhar um texto com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero que você abra aí rapidinho. Atos capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o 9, tá? Atos 9, do verso 1 até o 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 9, do verso 1 até o 9, tá? Nós vamos ler. Tá bom. Podemos ler? Amém? Está escrito assim, ó. Enquanto isso, Saulo... Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que fazer.
e o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram assustados, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Enquanto Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e não bebeu. Amém, meus irmãos? Senta aí, deixa eu rapidamente aqui compartilhar uma palavra com você. É muito interessante como Deus trabalha às vezes, né? Deus não segue, às vezes, um cronograma, uma rotina, mas Deus trabalha de maneiras muito diferentes às vezes. Às vezes a gente projeta uma coisa, Deus faz outra. Você ora por uma porta se abrir, aquela porta que você abriu, pediu para abrir, fecha. E aí você fala, meu Deus, mas no final você entende como que Deus está no controle de todas as coisas e está trabalhando para o nosso bem. Você lembra daquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se Deus fechou uma porta, de alguma maneira isso vai cooperar para o nosso bem. E aqui é mais ou menos o que Deus está fazendo. Olha só para você ver. Paulo é um perseguidor da igreja. Ele tem prazer e alegria em perseguir o povo de Deus, em mandar prender o povo de Deus, em bater, em açoitar e fazer um monte de coisa. E ele tinha alegria em fazer isso. Mas um dia, caminhando ali por um caminho, o que acontece? Ele tem um encontro com Jesus. Jesus vem até ele tem um encontro impactante com Jesus, e agora, aquele homem que perseguia, agora passa a ser perseguido. Aquele homem que odiava o povo de Deus, odiava os cristãos, agora passa a amar e a fazer parte desse povo também. Deus às vezes faz assim. Pessoas que odiavam crentes, com o passar do tempo, às vezes se tornam pastores. Pessoas que não acreditavam em Deus nem na Bíblia, ao ter um encontro com Jesus, se tornam, sei lá, missionários em outros lugares, em outras cidades. Pessoas com coração duro, que zombavam de Deus, às vezes se tornam missionários em vários e vários lugares, e crentes fervorosos, como o pastor Eli está falando, né? Às vezes esse fervor, essa oração, esse mover de Deus, aquelas pessoas que passavam na porta das igrejas lá, aquele povo doido, o povo que ora, o povo que grita, daqui a pouco ele é um desse povo que está aqui orando e clamando também, né? Então Deus faz assim. Deus tem umas maneiras diferentes de agir. Aquela pessoa que você acha que ele nunca vai ser crente, é aquele que Deus vem a ele e salva ele, sabe? É interessante. Eu acho que eu já até contei isso aqui uma vez, não sei se eu já contei, mas se eu contei eu vou falar de novo rapidinho, mas eu achei muito interessante. Eu fui pregar num congresso uma vez, e pregou um pastor antes de mim. Um pastor foi pregar, eu ia pregar depois dele. E aí ele contou o testemunho dele. O que aconteceu? Ele foi morador de rua, mendigo, drogado, alcoólatra, assim, uma vida muito destruída. E aí, as pessoas que viam ele sempre na rua lá, ele morava, era mendigo em Belo Horizonte. E aí as pessoas sempre viam ele lá naquele local, né, dormindo no passeio, aquela situação toda. Eles descobriram que os familiares dele moravam aqui em Cordeiro. Descobriram quem era, tal, alguns parentes entraram em contato. E aí falaram, o seguinte, vocês são parentes de fulano? Somos. Pois é, a gente quer ver o seguinte, vocês querem vir para vocês enterrar ele aqui em Belo Horizonte, ou vocês querem buscar ele para enterrar aí em Curvelo? Falou, mas por quê? Falou, não, do jeito que ele está, ele não sobrevive, não. Aí vocês resolvem se vocês vêm para BH, ou se vocês levam ele aí para Curvelo. Mas nesse processo todo, o que aconteceu? Jesus encontrou ele. E aí quando Jesus encontrou ele, o que ele fez? Transformou a vida dele, deu para esse homem um novo propósito, um novo significado, trouxe sentido para a vida dele, restaurou esse homem,
por completo. Hoje ele tem uma igreja, é pastor lá em Belo Horizonte, e prega a mesma esperança que um dia ele recebeu. Então Deus tem uma maneira extraordinária de alcançar os corações. Aqueles que, como eu disse, a gente acha que não vai, é esses que Deus vai. Isso é a beleza do Evangelho, né? Teve de uma pessoa passou na porta da igreja, lá da nossa igreja, lá da sede. Aí ela passou, fez assim, aí foi assim, saiu, né? Depois ela voltou. Aí beleza, foi embora. Aí essa pessoa encontrou minha mãe depois, alguns dias, e falou com minha mãe, deixa eu te perguntar, ela conhecia minha mãe, e falou, fulano de tal é da igreja, eu passei na porta, parece que eu vi ele. Aí minha mãe falou, não, ele é da igreja, está lá. Falou, meu Deus, Deus existe. Deus existe. Ela falou, mas por quê? Falou, não, aquele homem lá, todo mundo falou que não tinha jeito para ele, que não tinha mais solução, não tinha nada, e hoje ele está na igreja. Meu Deus, Deus existe. E aí minha mãe falou, existe mesmo, e transforma vidas e transforma pessoas. Glória a Deus. Deus transforma pessoas. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com você, a partir desse encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus, é que o Evangelho é para todas as pessoas. O verso 5 está escrito assim, ó, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, o Evangelho, meus irmãos, e a salvação, ela é oferecida a todas as pessoas. E as pessoas alcançam a salvação, não é pelos próprios méritos, não é por serem ricos, por tantas outras coisas, capacidade, talento. A graça de Deus é um presente a toda e qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho. Sabe, pessoas que estão lá distantes, pessoas nas cadeias, pessoas às vezes nos vícios, pessoas com seus corações duros, pessoas religiosas aí, pessoas em todos os lugares. O Evangelho e a graça de Deus pode alcançar toda e qualquer pessoa. A graça de Deus pode alcançar seu marido que às vezes ainda não se rendeu a Jesus Cristo, sua esposa, seu irmão, seus filhos, seus amigos. Toda e qualquer pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho. Então, por isso, você nunca deve perder a esperança de pregar e evangelizar as pessoas. Às vezes você já pregou tanto e essa pessoa nunca aceitou, né? Você já pregou, ele critica, ele zomba, ele ignora, mas não desista, continue pregando o Evangelho. Continue, mesmo que você for zombado um dia. Eu lembro quando eu converti, eu estava pouco tempo assim convertido, uns 2 a 3 meses, eu saí da porta da minha casa para vir para o culto. Meus amigos lá da minha rua, que eram meus amigos lá da farra, amigos assim da bagunça, quando eu saí, né, camisa às vezes social, sapato, aí eu saí assim com a Bíblia na mão, e eles começaram a rir. E aí um falou assim, Renan, não demora no culto não, viu? Porque seu pai quer o sapato para trabalhar amanhã cedo. E aí todo mundo começou a rir, aquela chacota e tal. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem que permanecer firme. Por quê? Porque hoje em dia, muitos desses amigos meus foram alcançados pelo Evangelho também. Estão nas igrejas, servindo a Jesus. Então, eu sei que é ruim. Às vezes as pessoas vão ignorar com você, vão criticar você, vão zombar. Deixa quieto. Só fala, ó, você está aqui, ó. Você está aqui, ó. Você está aqui no joelho, nas orações. E assim, ó, as pessoas, eles podem não aceitar nossas palavras, né? Ah, não quero ouvir, tá, não vem falar nada não. Mas eles não têm defesa contra as nossas orações. Quer ouvir não? Está aqui no joelho, ó. Deus alcança aquela pessoa. Deus alcança o coração dele, dela, salva, restaura, transforma, porque o Evangelho pode alcançar todas as pessoas. Não tem ninguém perdido que Deus não possa resgatá-lo, que Deus não possa trazê-lo. Então por isso a gente tem que pregar. Você vê o apóstolo Paulo, muitas pessoas poderiam olhar e falar, esse homem nunca vai ser crente,
perseguidor, um cara que tinha alegria de perseguir, de prender cristãos e tudo, mas um dia Jesus veio até ele e alcançou com a sua graça e com a sua glória. E aí, como eu falei, de perseguidor, agora ele passa a ser um perseguido. Aquele que odiava, agora passa a amar o povo de Deus e os cristãos. Então o Evangelho é para todas as pessoas. E o segundo ponto é que Paulo agora ele passa a pregar também. Ele passa a proclamar a mensagem. E qual era a mensagem de Paulo? Esse é um ponto interessante também. Atos 9:20, que nós não lemos, mas eu vou ler aqui. Está escrito assim, ó: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 20, do capítulo 9. Então, a mensagem de Paulo era o quê? Era proclamar Jesus como Filho de Deus. E aqui está um ponto interessante, meus irmãos. Por quê? Porque hoje, às vezes, em muitas igrejas, em muitos lugares, e a mensagem não é mais que Jesus é o Filho de Deus e a resposta para o quê? Para a condição do ser humano. A mensagem em muitos lugares é: Deus vai te dar muitas bênçãos. E eu não estou dizendo que Deus não dê. Deus dá bênçãos, mas a mensagem do Evangelho não é só isso. A mensagem não é: traga e você vai ter 1000 vezes mais, ou que você vai ter isso, vai ter aquilo, e chaves de ouro estão descendo do céu, e não sei o que lá mais. Deus pode abençoar, e Ele abençoa. Quantos aqui já foram abençoados por Deus na área financeira, material? Já fomos, eu também já fui, e nós seremos ainda. Porém, a mensagem central não é só que Deus dá bênçãos. A mensagem central é: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio resgatar o homem da sua perdição e condenação. Essa é a mensagem principal de Paulo. É por isso, meus irmãos, que a pregação cristocêntrica, o que é pregação cristocêntrica? É que Jesus é o centro. Essa mensagem deve estar nos púlpitos, nas nossas pregações. Jesus como centro, Jesus como a resposta, Jesus como Salvador, Jesus como Filho de Deus. Essa era a mensagem de quem? De Paulo. Ele começou a pregar e ele falou: olha, Jesus é o Filho de Deus. Para todo mundo que ele encontrava, Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que veio para trazer salvação ao homem. E nós devemos colocar Cristo no centro das nossas vidas. Jesus deve ser o centro da sua vida. Quando você entregou sua vida a Jesus, agora você não vive mais do seu jeito. Você vive agora do jeito de Deus. Esse é o ponto. Você não é mais um homem do seu jeito. Você agora é um homem do jeito de Deus. Você não é mais um filho do seu jeito, mas um filho do jeito de Deus. Você não é mais um marido do seu jeito, uma esposa do seu jeito. Você agora é um homem, uma mulher, um marido, uma esposa do jeito de quem? De Deus. Esse é o ponto. Então, o que Jesus falou? Aquele que quiser vir a mim, faça o quê? Exatamente, negue a si mesmo. E viva o quê? Do jeito de Deus. E isso é uma bênção, meus irmãos, porque eu não quero viver do meu jeito. Viver do meu jeito eu vivi quando eu não era crente e só fazia loucura e bobagem. Quando eu vivia do meu jeito. Então eu não quero viver do meu, eu quero viver do jeitinho de Deus, porque do jeito de Deus é bênção. Sabe? Do jeito de Deus é bênção. Do jeito de Deus traz paz. Eu quero viver do jeito de Deus, do meu jeito. Deus que me livre de mim mesmo. Deus que me livre. Eu quero do jeito de Deus. Mas eu sei que é difícil, porque a nossa natureza sempre quer estar no controle. Nós queremos falar, nós queremos controlar, a nossa opinião sempre tem que prevalecer, minha vontade sempre tem que prevalecer. E não é assim que nós devemos viver. Devemos viver tendo Jesus como nosso centro. Tá? E a última coisa que eu quero falar. Então, primeiro ponto, o Evangelho é para todos. Todas as pessoas podem ser alcançadas. Segundo ponto, a centralidade da mensagem, da pregação. Jesus é o Filho de Deus, é o centro. E é isso que Paulo estava proclamando. Terceiro ponto, aqui tem
algo assim que eu quero falar para vocês que eu acho muito importante. Verso 26 está escrito assim, ó: quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. O que aconteceu? Olha só para vocês verem que coisa assim mais estranha. Jesus salvou Paulo, né? Paulo agora é um discípulo, é alguém que anda com Jesus. E aí ele começa a pregar, olha, Jesus é o Filho de Deus e tal, e pregando para todo lado. E aí ele chega e vai reunir com os discípulos. Quem? Pedro, Tiago, João, os outros lá. Ele vai se reunir com os discípulos. E aí o que aconteceu? Os discípulos ficaram meio com medo de Paulo. Falou, será que esse homem converteu mesmo? Será que esse homem tem Jesus mesmo? Será que ele está aqui para enganar e matar a gente escondido? Não. E aí o pessoal ficou meio com medo dele, não quis reunir com Paulo. E agora tinha um dilema ali naquela igreja, porque a igreja teria que receber Paulo, mas isso estava difícil para eles. Por quê? Porque eles viram Paulo perseguir, matar, torturar, e ele falou, cara, o cara que matava, que torturava, agora está aqui na igreja com a gente. Você imagina lá, Paulo está no culto, aí o irmão está louvando, só fazendo uma ilustração, o irmão está louvando. Tia, vamos cantar a hino de comunhão. Quero que valorize o que vale. Sai do seu lugar e cumprimenta o irmão. Aí o pessoal indo lá no Paulo. Sabe, desconfiado, falou, será que esse homem converteu? Sabe, aquela dificuldade. E aí, meus irmãos, o que eu quero dizer? É que às vezes nós caímos também no mesmo erro. Às vezes, muitas vezes, Deus traz pessoas para o nosso meio, para a nossa igreja, para estar com a gente. E aí nós olhamos, às vezes, cheios de preconceito. E às vezes não acolhemos essas pessoas a qual Jesus está trazendo para o nosso meio. E às vezes a gente tem dificuldade. Você fala, mas não sei, será que Jesus salvou? E tudo, e a gente fica naquela. E às vezes a gente não está acolhendo ou até perdendo quem Jesus está trazendo. Eu lembro quando eu era adolescente, rapidinho para a gente finalizar aqui, eu vou passar para o pastor Eli. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos, 12 anos, meu pai sempre levava a gente para pescar na roça do meu tio. E eu nunca pesquei nada, não pegava nada. E meu pai pescava, onde é que ele colocava o anzol, pegava na hora. Era um trem impressionante. Daí meu pai colocava o anzol, aí fazia só assim, já arrancava o peixe. Aí eu ia lá e colocava o anzol no mesmo lugar. Não vinha, irmão, um trem impressionante. Aí meu pai ia para outro lugar, punha o anzol lá, duas negócios assim, ó, já arrancava. Traíra, sei lá, dourado. Aí eu ia lá, corria e colocava no mesmo lugar que meu pai colocava. Não pegava nada. Eu falei, meu Deus, o peixe não vem no meu anzol. Aí um dia meu pai entrou na canoa e eu entrei também. E nós fomos para o meio do rio. E aí ele pegou uma pedra com a corda, jogou, o barco ficou no meio do rio. Meu pai ficou numa ponta e eu fiquei em outra. Joguei o anzol. Aí joguei, falei, vai dar certo hoje. Aí puxou, irmão, puxou. Aí fisguei e joguei o peixe para dentro da canoa. E aí, irmãos, aquilo foi... Eu falei, meu Deus, eu pesco demais e tal. E vamos, chama o pessoal do Pesca e Companhia para gravar e tudo. E, irmãos, eu fiquei tão alegre que eu tinha pegado o peixe, que para mim foi a melhor coisa do mundo. Só que aí o que acontece? Eu coloquei a vara dentro da canoa, né, o anzol e o peixe dentro da canoa. E fiquei gritando que eu tinha pegado o peixe. Aí o peixe assim, ó. Caiu na água de novo. Aquilo destruiu minha vida. Acabou comigo. Aí meu pai ficou rindo de mim, não sei o quê. O que eu quero dizer com isso que eu estou contando para os irmãos? É que, às vezes, Deus traz as pessoas. Aí nós falamos, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? A pessoa levanta a mão, aceita. Aí nós gritamos, fazemos festa, uma alma se rendeu. Quando acaba o culto, nós não acolhemos essa pessoa. Nós não ligamos para ela, nós não nos aproximamos, nós não chegamos perto. E aí o que acontece? Ele às vezes vai embora.
e a gente nem viu. Quando a gente dá falta, o peixe que Deus trouxe, nós vibrando que chegou na igreja, aceitou Jesus, mas ele foi embora. Sabe? Então, o que está acontecendo? Olha para você ver o tamanho do peixe que Deus trouxe, que é o apóstolo Paulo. Tamanho do peixe que Deus trouxe. E aí o pessoal olhou e falou, não sei se esse homem converteu, se ele é de Jesus mesmo. E o pessoal, aí entra um homem muito importante. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Barnabé na Bíblia? Barnabé, já ouviram? Barnabé entra aqui. Aí o que Barnabé faz? Barnabé acolhe Paulo. E aí Barnabé chega lá e fala, peraí, é irmão nosso sim, vem aqui um por um dar a paz do Senhor para ele, é irmão nosso, nós vamos acolher. E aí Barnabé acolhe Paulo e caminha com ele para quê? Para que ele fosse colocado ali no meio dos discípulos, sabe? Então nós precisamos abraçar as pessoas a qual Deus está trazendo. E não só os que Deus está trazendo agora, mas os que já estão aqui também. Às vezes um irmão que sumiu, você deu falta dele, aí você pensa, né? Não vou falar nada não, deixa para missionário, o missionário visita ele e resolve lá. Não! Às vezes manda, meu irmão, já tem uns 3 cultos que eu não vi você, tá tudo bem? Nós estamos sentindo falta sua no culto. Não precisa, irmão, de muita coisa. É só mesmo, às vezes, uma mensagem. Irmão, vamos lá no culto de oração. Vamos no culto lá de domingo. Eu estou sentindo falta sua. Você começou a caminhar com a gente. Você não está vindo mais. Se a pessoa não quiser, não tem problema. Você não vai amarrar ele e trazer para a igreja. Mas, muitas vezes, às vezes, nós precisamos fazer isso. E nós não fazemos. E os peixes que Deus traz, às vezes eles vão embora e a gente nem vê. Então, Barnabé acolheu Paulo e falou, olha, ele teve um encontro com Jesus e nós vamos acolher ele. Falou para a igreja lá, para os irmãos, para os apóstolos, Paulo é irmão nosso sim, e ele vai estar andando com a gente. Então, meus irmãos, eu quero fechar aqui. Mas eu queria trazer essa reflexão para você. O Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho deve ser cristocêntrico, Cristo no meio, mas a igreja deve ser acolhedora. Sabe? A primeira pessoa que eu levei a Jesus, aí você fala assim, não, mas eu não prego, eu não tenho assim, chamar de pastor, de missionário, como é que eu vou cuidar de alguém assim, ajudar alguém? A primeira pessoa que eu levei a Jesus, eu era novo convertido, eu não pregava, né? Eu cheguei na igreja, não sabia nada como é que funcionava. Sabe a única coisa que eu fiz? Eu só caminhei do lado dessa pessoa durante um tempo e falei com ele, olha, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer trazer significado para o seu coração, Jesus quer fortalecer você. Eu contava lá a mesma coisa que Jesus tinha feito na minha vida. Então eu não sabia pregar, eu não sabia assim, nada, não tinha mensagem. Eu só falei o que Jesus fez na minha vida. Eu falei, Jesus quer transformar seu coração, Jesus quer transformar a sua vida. Fui lá, comprei uma Bíblia e dei para ele na época. Falou, toma essa Bíblia aqui, você já leu a Bíblia? Aí ele falou assim, não, nunca li a Bíblia não. Eu falei assim, começa a ler a Bíblia. Começa a ler no Evangelho de Mateus, começa a ler. E aí eu comecei a falar com ele e evangelizar ele. E aí teve um dia, aí ele falou comigo assim, é mesmo, eu estou precisando de Deus. Eu falei, não, está dando certo. Pensei, né, está dando certo, graças a Deus. Eu falei, e aí, nós vamos no culto agora? Ele falou, não, eu vou começar a voltar a ir na missa agora. Eu falei, meu Deus, mas fiquei calado, não falei nada. Ele falou, eu vou voltar a ir na missa agora, tem muito tempo que eu não vou, estou precisando buscar Deus, eu vou na missa. Falei nada, falei, tá bom, ok. E continuei caminhando do lado dele. Falou, olha, está aqui na Bíblia, está aqui, vamos devagarzinho. Aí teve depois de uns 6 meses, não sei mais ou menos, ele começou a ser realmente tocado pelo Espírito Santo. E aí depois ele começou a frequentar a nossa igreja, ele está até hoje lá na igreja. Começou a frequentar a igreja, eu dei o discipulado para ele na época depois, aí dei o discipulado para ele, e aí depois ele se batizou. E está lá na igreja, uma bênção. Então você não precisa de muito. Teve um dia eu estava orando lá na igreja, e eu senti de orar por uma pessoa, peguei o telefone e mandei um áudio para ele orando. 40 segundos. Ô irmão, eu senti de orar por você, pela sua família, eu quero orar aqui por você. E aí orei.
Aí eu estava na torre de oração de madrugada, era 1h da manhã. E aí mandei o áudio, no outro dia ele me respondeu, falou: Renan, cara, eu fui tão abençoado por essa oração. Quando nós ouvimos a oração, eu e minha esposa caímos de joelho e começamos a chorar na hora. Porque eu falei, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando das nossas vidas. Então é a gente atinar um pouco para isso, de ajudar um ao outro, de tentar ajudar um ao outro, porque isso é a missão de todos nós. Eu queria que você se colocasse de pé para nós. Feche os seus olhos aí. Pai, nós oramos aqui, nesse momento, te agradecendo por tudo. E nós queremos, meu Pai, ser uma igreja acolhedora. Que o Senhor use as nossas vidas para acolhermos pessoas, para a glória do Teu nome. Que sejamos abençoados e fortalecidos em tudo. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar a cada pessoa aqui nessa noite. Sejamos abençoados e vitoriosos. Nós oramos aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.